nós vamos trabalhar um pouco mais sobre volumes, fazer mais pelo menos 2 exemplos. O primeiro exemplo é para mostrar um pouco o contraste entre os 2 métodos que nós aprendemos. Tem o método de fazer uma seção da região por planos paralelos e a outra fazer seção por cilindros concêntricos, né? O método, é importante dizer que o método das seções por planos, ela é mais geral, né? A técnica é mais geral. Por quê? Porque a região não precisa ter simetria cilíndrica, tá certo? Quando a região tem uma simetria cilíndrica, que basicamente é um sólido de revolução, obtido rodando uma figura em torno de um eixo, então você pode aplicar os 2 métodos, o método das seções planas e o método das seções cilíndricas. Tá certo? Vou pegar um exemplo aqui do livro que diz o seguinte, que busca achar o volume da região gerada pela rotação o sólido gerado pela rotação em torno do eixo Y da região plana entre as curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver um problema desse é fazer um esboço da região plana. Né? A gente faz o esboço da região plana para visualizar melhor qual vai ser o sólido gerado. Então, se a gente tomar aqui essa região então, a reta x igual a y está aqui, essa reta y igual a x, né? X igual a y. E y igual a x ao quadrado é a parábola. E quando que essas curvas vão se interceptar? Porque a gente vai marcar os pontos de intersecção, né? E a região que vai ficar delimitada exatamente pelos pontos de interseção. Então a interseção como é que a gente calcula? A gente iguala os valores de y, ou seja, x é igual a x ao quadrado. Né? Os pontos que têm as mesmas coordenadas vão satisfazer y para um igual a y para o outro, portanto, x igual a x ao quadrado. E aqui sai, então, que x vezes x menos 1 igual a 0. E isso é equivalente a x igual a 0 ou x igual a 1. São as 2 soluções dessa equação. E, portanto, a gente tem para x igual a 0, o y é 0. E para x igual a 1, se a gente substituir em qualquer uma das 2 equações, a gente obtém y igual a 1 também. Então, nós temos esse ponto. E se eu colocar aqui na minha escala, esse aqui como sendo 1, né? Aqui estaria a parábola nessa posição. Então, a gente tem, então, a parábola ela é simétrica, ela vai fazer isso aqui. E, então eu tenho essa região,
Esse é o ponto 1, esse é o ponto 0, 0. Esse aqui seria, portanto, ele tem esse aspecto, ele é um pedaço da região delimitado pela parábola e que por cima está cortado por esse eixo x, por essa reta y igual a x. Então nós temos dois métodos aqui para construir esse... Bom, o que acontece então? Como que é a região? A região ela é gerada rodando essa figura e aí a gente obtém a região completa. Que seria isso aqui. Tem que lembrar que ela também é cortada aqui, né? Opa. Tem uma coisa errada aqui na minha... O que está errado aqui? Quanto eu pus aqui? 4 mais 4. 4 mais 4. Ah, tá errado é que é esse ponto aqui. Ok. Esse aqui. Acho que tá errado aqui. Ah, peraí. Ah. É 5, né? Tá errado. Estava certo de um lado, estava errado do outro. 5, 5. 4, 5. Agora sim. Isso. Arrumar isso aqui. Ok. Agora sim. Tá aqui. Agora tá certo. Então, pessoal, aqui está a região, né? Essa região é a região plana. Eu rodo essa figura e obtenho, então, vamos gerar círculos, né? Que por dentro também tem um círculo aqui. Tem um círculo por fora aqui da minha região em cada ponto. Então isso gera um sólido que é essa região aqui rodada, forma um tipo, não é bem uma xícara, mas se você olha por fora parece uma xícara, só que por dentro o perfil é reto, não é curvo, né? Não acompanha o perfil externo. Muito bem. Então quais são as duas possibilidades aqui? Eu faço seções horizontais, e aí cada seção horizontal como que é? Então o primeiro método seria pelas seções horizontais, que seria em cada altura passar um plano, eu cortaria a minha região então, se eu desenhar aqui, ele ficaria uma coisa assim. Aqui. Então, na hora que eu corto, eu obtenho um anel, o círculo externo é dado pela parábola e o círculo interno é dado pela reta. Ponto da reta aqui que eu corto por esse plano na altura y. Então, se a gente escrever integral, vamos ver como é que é o raio, né? Eu tenho que calcular o raio externo, o raio interno, que é o valor do x em função da altura. Então, nessa altura y aqui, eu tenho um valor
desse raio interno e do raio externo e eu calculo a área desses dois discos e subtraio. Aí eu obtenho a área do anel. Então, o raio interno, ele é dado pela reta. Então, para esse valor de y, o raio interno, vamos chamar de raio 1, ele é igual ao valor de x, né? É o x. Como que depende de y? Ele, na verdade, depende de y, ele é igual a y. Isso. Para o valor de y, o raio interno, que é esse valor do x correspondente, é x igual a y. Portanto, o R1 também é y. Então, a gente pode escrever assim, o R1 para cada valor de y é o próprio y. Que é isso aqui. Essa altura aqui e essa distância aqui são iguais. Essa reta é a reta x igual a y. O raio externo é dado pela parábola. Então, o y, para aquela altura y, o R2, ele é o x correspondente, é esse valor aqui, que é dado por qual equação? Se a gente olhar ali, é a raiz quadrada do y, o lado positivo, porque para cada valor aqui de y, eu tenho esse valor da parábola, tenho esse outro valor da parábola. A parábola completa é isso aqui. Mas eu só vou pegar o raio aqui, o valor positivo, para me dar o raio. Então, o raio é o valor do x correspondente, que na verdade é o raiz de y. Né? Portanto, o raio 2 em função de y é raiz de y. Tá certo? Então, esse aqui me dá os dois valores de raio. E qual é a área do anel na altura y? Então, eu vou andando, eu vou variar aqui, daqui até aqui. Aliás, qual é o valor limite aqui? Aqui é o valor 1, né? Aqui é 1. Portanto, esse valor aqui é 1. Então, o y vai variar de 0 a 1. Depois eu escrevo. E aqui a área do anel de altura y, então é π R2 de y ao quadrado menos π R1 de y ao quadrado. Então, fazendo a conta aqui, é π, vai ser esse valor aqui, né? Então vai ser y menos isso ao quadrado, menos esse ao quadrado, menos y ao quadrado. Está aqui. Tá? E a gente vai integrar. Então agora o y varia entre 0 e 1. E, portanto, o volume vai ser igual à integral entre 0 e 1. Esta é a área do anel, π, y menos y2, dy. Essa é a variável de integração. Percebam que eu não usei o t aqui, porque já foi dado pelo problema as coordenadas, mas o y está fazendo o papel de t na fórmula geral. Quando eu tenho um sólido, eu coloco a direção que eu vou usar e os planos paralelos. Então, os planos aqui para nós são perpendiculares ao eixo y. É sempre assim. A direção que eu uso para fazer a integração, o parâmetro, os planos paralelos são perpendiculares a essa direção. Né? E esse valor aqui do y parametriza esses planos. A altura do plano aqui, nesse caso, começa no 0, vai até 1. Quando eu corto num certo valor, y é aquele valor. Bom, essa integral é muito simples de ser resolvida. É um polinômio. O π é uma constante, eu posso colocar para fora. Vai dar y2 sobre 2, menos y3 sobre 3, entre 0 e 1. Portanto, isso aqui me dá π 1/2 menos 1/3. E o valor no zero é 0. Então, é π 1/2 menos 1/3. Eu posso pôr isso aqui como π sobre 6. Né? E vai dar 3 menos 1.
3 menos 2, que é π. Essa conta aqui, na verdade, na hora que substituir, fica 1/2 menos 1/3. E se vocês resolverem, isso dá 1/6. O valor no 1 é 1/2 menos 1/3, o valor no 0 é 0. A primitiva é essa, avaliada entre 0 e 1. Então, isso aqui seria π sobre 6 unidades de volume. Ou seja, quais forem as unidades, nós vamos me dar isso aí. Então, essa é uma possibilidade para resolver esse problema. Você começa olhando a figura e pensando, bom, eu vou fazer essa, eu tenho essa direção. A melhor forma de cortar por planos é cortar horizontalmente, né? Uma figura de rotação, eu vou gerar um anel. Em cada altura aqui eu tenho um anel. Mas eu poderia pensar nessa figura agora de uma outra forma, usando o fato que ela tem a simetria cilíndrica, né? Ela é obtida por rotação. Eu poderia pegar essa região e considerar as seções cilíndricas aqui. Então eu vou refazer o desenho aqui para não confundir. Então aqui, de novo, eu tenho a minha reta. Aqui eu tenho a parábola. Eu não vou fazer a rotação, depois eu só completo os cilindros para a gente entender. E a minha seção cilíndrica, então, é um cilindro aqui. Né, na nossa aproximação, ele gera um cilindro nessa posição, quando eu rodar. Né? Se a gente rodar esse aqui, eu tenho esse cilindro aqui. E aqui também eu tenho essa altura. Então essa figura aqui, se a gente pensar, ela está toda contida aqui dentro, né? Ela está toda contida aqui dentro. E agora, vamos lembrar, a nossa ideia aqui, o parâmetro qual que é agora? O parâmetro é x. Né? Esse cilindro aqui, esse valor aqui, essa altura do cilindro, observe que os cilindros aqui vão variando assim. Né? Ele varia de altura e de onde ele está aqui na posição e varia a altura conforme a distância entre esse gráfico e esse gráfico. Essa aqui é a altura do cilindro. E o raio do cilindro é dado pelo x. Então aqui num ponto x arbitrário, eu vou ter essa altura é dada pelos valores das diferenças entre o y da reta e da parábola. X, y. Aqui é y igual a x. Aqui é y igual a x ao quadrado. Aqui é o valor 1. Eu sempre estou com a parábola por baixo da reta. Então, a altura do cilindro ela vai depender de x. O x é o meu parâmetro, esse seria o r, né, ou o t na integração. Ele me dá quanto? Esse valor menos esse. Então seria x menos x ao quadrado. Essa é a altura. Qual é o raio? O raio é x. Né? O raio é o próprio x. Esse é o raio. Vou escrever. Então, o raio aqui, que é essa distância aqui, é o próprio x. E qual que seria a fórmula, então? Eu vou integrar daqui até aqui. Então, o volume agora fica calculado por essa forma. Vamos lembrar, é a área desse cilindro, que é 2π vezes x, que é o comprimento, se você olhar da lateral, vezes a altura.
Então, isso aqui é a área desse cilindro. E aí eu integro isso na direção x. Tá? Não esquecer, sempre lembrar que aqui é o comprimento do cilindro, essa aqui é a altura do cilindro, esse aqui é a área, né? Esse aqui é o comprimento da lateral do cilindro. Essa aqui é a altura do cilindro. Portanto, isso aqui é a área do cilindro. E aí essa área eu integro. E lembrar que essa aqui é a área da seção plana. E essa aqui é a área da seção cilíndrica. Você pode imaginar que esse cilindro aqui, na verdade, é um cilindro infinito, né? Está passando por aqui. Você tem um cilindro infinito, ele corta a minha região exatamente nessa seção cilíndrica. Bom, agora a solução dessa integral também é relativamente simples. Eu tenho essa constante 2π. Aqui é x2, eu vou escrever aqui do lado, x2 menos x3. Portanto, a integral é x3 sobre 3 menos x4 sobre 4. A primitiva, então, x3 sobre 3 menos x4 sobre 4. Isso aqui integrado de 0 até 1. Né? Não esquecer aqui que o x faz parte aqui que corresponde ali ao raio, ele faz parte do círculo, da integração. Então, eu primeiro multipliquei aqui, escrevi nessa forma, x2 menos x3, e essa aqui é a primitiva pela regra do tombo. E, portanto, isso aqui, se a gente avaliar, a 2π, aqui vai dar 1/3 menos 1/4, você coloca aqui 12, né? E fica 4 menos 3, então é 1/12. No zero dá 0. Que é a mesma resposta. Mas eles são dois métodos distintos, os dois são igualmente válidos. Um trabalha com seções planares e a outra trabalha com seções cilíndricas. Eu posso calcular a área e depois rodar? Pode. Mas a conta vai ser... o que você faz? Você vai ter que multiplicar... A ideia é multiplicar meio como por 2π, né? Vezes uma distância. Você está rodando. Essa é a ideia. E nós não vamos fazer isso. Mas qual é a distância que você usa? É como se fosse um raio médio. O raio médio aqui é dado pelo centro de massa. Tá? Então, para quem está estudando física, é possível calcular esse volume por uma fórmula mais direta, quando você tem um volume de revolução, trabalhando com a área que é gerada, direto, calcula essa área, que a gente sabe calcular, né? A área entre essas duas regiões aqui, dessa região, é dada pela integral do segmento. Na verdade, se integra esse segmento direto em x. Essa altura integrada em x me dá a área dessa região. Lembrem disso, é exercício bem simples. Então é só pegar esse valor aqui e integrar em x. Isso é a área dessa região. Só que você diz, mas então eu gero um volume, eu tenho essa área, que é um número. Eu multiplico pelo quê? É multiplicar isso por alguma coisa, porque agora é uma constante. O que é essa coisa? É como se fosse um raio. Você precisa pensar num raio. Está relacionado com o centro de massa. Esse é cálculo 2. Tá? No cálculo 2 vocês vão aprender a fazer essa conta. Por enquanto a gente faz integrais, a gente sempre reduz o nosso problema a uma integral de uma variável. Então aqui a ideia é a gente trabalhar, porque o centro de massa de uma figura é uma integral dupla. Você tem que, né? Vocês já têm uma ideia disso, mas nós ainda não estamos trabalhando com a integral dupla. Bom, de qualquer forma, esses dois métodos resolvem esse problema de uma forma bem satisfatória, né? As duas integrais, nesse caso, são igualmente fáceis. Realmente são dois polinômios.
você consegue montar alguns exemplos, e isso aqui é uma questão importante, é que um método é bem mais complicado que o outro método. E de fato, às vezes, se você trabalhar com algum, dependendo de como são essas funções, um método você consegue explicitar a integral e resolver até o fim. A outra você explicita a integral, mas não resolve até o fim. Cai numa integral muitas vezes bastante complicada, até que você não tenha uma primitiva conhecida. É possível. Nós vamos falar desse assunto mais para frente. Existem funções que não têm primitivas conhecidas. Ela é integrável, porque é uma função contínua, o teorema fundamental do cálculo está lá para dizer isso. Ela é integrável, tem uma primitiva, mas a primitiva não é conhecida. Ou seja, é aquela ideia de que a integral define uma nova função, como a gente viu, que a gente pode definir o logaritmo, que já é conhecido, mas a gente poderia, sem conhecer o logaritmo, definir o logaritmo a partir da integração de 1 sobre x. Aqui, nos dois casos, apareceram integrais de polinômios, e, portanto, integrais de polinômios são as integrais mais simples que existem. Mas poderia ser mais complicado. Por exemplo, aqui, ó, essa curva aqui, essa curva aqui poderia ser dada por uma função trigonométrica. E se vocês perceberem aqui o que a gente fez, a gente, quando escreveu esse raiz de x lá, a gente inverteu a função x ao quadrado. Então, se essa curva aqui fosse uma curva, ou essa de cima, por exemplo, isso aqui poderia ser o seno, poderia ser uma forma... Aí seria arcosseno. E é muito mais difícil integrar arcosseno do que integrar o seno. E aqui seria integrar o seno, porque se é uma dessas curvas, se essa aqui fosse o seno, por exemplo, ou essa, ou o cosseno, então a gente estaria integrando o cosseno aqui. E ali a gente estaria integrando o arco cosseno, porque eu teria que inverter a função. Observe que o raiz quadrada que aparece ali no R2 é a inversa desta função. Então, se essa função aqui, por exemplo, uma dessas fosse uma função trigonométrica direta, y igual a cosseno de x, por exemplo, uma coisa assim, na hora que se inverte é o arco cosseno, que é mais chato de integrar do que o cosseno. Então, daí uma das integrais fica mais fácil que a outra. Esse método seria mais fácil do que esse método. Não a construção da integral, que é simples, mas a solução da integral. Eu vou fazer um outro exemplo, que é um exemplo que sempre é um problema do livro. Como essa semana nós temos o feriado e nós não temos aula de exercício, esse é um problema típico da aula de exercício, que é o seguinte. Você tem dois tubos. Pensa em dois canos. E eles se interceptam, eles têm o mesmo raio e se interceptam perpendicularmente, se cruzam perpendicularmente. Eu tenho um que vai nessa direção e outro que vai nessa direção. Aparece uma interseção. Como é o volume dessa interseção? Então, primeiro, a grande dificuldade desse problema é desenhar essa interseção. Então, vamos lá. Então, o segundo exemplo que nós vamos fazer é assim. No meu livro, que é a quinta edição, é o exercício número 64, mas ele é bem fácil de reconhecer. Então é o exercício, o problema número 64. Mas esse problema existe em qualquer livro de cálculo, tem esse problema. Eu vou pegar o livro para fazer a figura, porque é uma figura chata de fazer. Tá? Então eu vou começar tentando descrever. Vocês imaginem, tenho dois tubos, mesmo raio, se cruzando, perpendicularmente. Então vamos lá. Eu vou tentar desenhar aqui a nossa figura. Então, um tubo, a face que vai aparecer dele é esse aqui. O outro tubo, a face que vai aparecer é mais ou menos isso aqui.
difícil e complicado, mas de fazer desenhos, né? Mas a ideia é que vocês, eu vou tentar então explicar para vocês. Então imagine o seguinte, né? A gente não consegue ver muito, é assim. Vamos fazer umas sombras aqui. Vou pôr aqui, esse aqui atrás. Então vamos lá. Eu tenho esse tubo aqui e um tubo aqui. Então esses tubos estão nessa posição. Então quando esse, vamos dizer, aparece o cruzamento dos tubos. Agora, se a gente olhar, esses tubos não estão abertos. Então, na verdade, esse tubo que está aqui, essa face que está aqui, continua aqui dentro. Ela fecha aqui. Esse tubo aqui também passa aqui por dentro e fecha isso aqui. Então agora eu vou desenhar só a região. A região tem uma cara assim. Então agora vocês... Agora é que é a parte um pouco mais difícil. Mas aqui vocês imaginam, vocês têm esta face, é a continuação desse tubo aqui por dentro. Ele fecha aqui. Essa face aqui é a continuação deste tubo que está fechando aqui. Geometricamente, se vocês pensarem, é como se fosse um balão que tem faces assim e assim, né? Assim, ó o desenho aqui, você tem que ficar olhando para ver o desenho, ó. Faz assim a interseção, faz assim a interseção, e aqui estão as quatro faces, curvas, que são pedaços de cilindro. Uma forma de imaginar isso aqui, que eu pensei para fazer no quadro, é fazer o octógono, o octaedro, desculpe. O octaedro é o balão clássico, é o balão que tem então você tem aqui a pirâmide em cima e tem uma pirâmide embaixo. A pirâmide embaixo está assim. Agora, essa figura, qual é a analogia com aquela? Pensem que essas duas faces da frente aqui é um pedaço do cilindro, na verdade. Essa figura aqui é a mesma coisa que você pegar dois tubos quadrados e fazer aquela figura de cima. Interceptar os dois tubos quadrados, você obtém o balão. Esse, na minha época, hoje em dia é proibido fazer balão, né? O balão de papel e com tocha. O que é razoável, mas quando eu era criança era a coisa mais comum do mundo. Causava muito incêndio, mas era muito comum. E esse balão aqui era chamado o balão travesseiro. É uma coisa que vocês, se eu falasse o balão travesseiro, eu acho que vocês não iam entender. A minha geração, esse aqui é o famoso balão travesseiro. Você corta um pedaço aqui, põe a tocha aqui, seu balão travesseiro. É o balão mais fácil de fazer. É o octaedro, né? É a figura regular, o sólido regular de faces triangulares. Então, de 8 faces. Então, essa figura, se você arredondar isso aqui, você vai ver as faces daquele... Só que ele não forma um bico, né? Porque como é tudo... as curvas aqui, essas faces também ficam... São curvas, que são interseções dos dois cilindros. Um assim e assim formam... Tá? Bom, se a gente fosse calcular o volume dessa região aqui, a maneira mais simples era fazer seções horizontais, que são quadrados. São quadrados. E ali? Aqui, de fato, também as curvas são quadrados. Agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que não sei se eu vou conseguir, que é copiar um pouco o que está ali, é desenhar as interseções que estão ali por trás que a gente não está vendo. Então elas são assim, ó. Ela sai de lá e sai de lá. Então eu tenho
esta face aqui, tem uma atrás, tem uma aqui, tem outra atrás. E tem uma lá atrás. Né? Essas faces que a gente está vendo aqui, quando eu fizer a seção, o que eu obtenho? Vamos pensar um pouco. Eu corto isso aqui horizontalmente. Que curva que eu obtenho ao longo de uma dessas faces que é um cilindro? Vamos pensar no cilindro. Eu só tenho um cilindro e corto esse cilindro horizontalmente. O cilindro está assim. Eu corto ele assim. Que curva que é? Essa curva é paralela ao eixo. Esse plano é paralelo ao eixo. Que curva que dá? Tem um cilindro e corto por um plano paralelo ao eixo. Que curva que eu obtenho? Se for assim, é um círculo. Se for assim, o que é? É um retângulo. Na verdade, são duas retas. Né? O que eu estou falando é isso aqui. É essa figura que é o cilindro e eu corto por um plano aqui. O que eu obtenho? Eu obtenho uma reta aqui e outra lá. Se eu tiver um cilindro e cortar por um plano paralelo ao eixo, eu obtenho duas retas. Essa é a dificuldade de descobrir qual é a figura, que as pessoas, quando pensam em cortar, não sabem que figura que dá. Eu tenho aqui na frente, tenho ali por trás, tenho lá por trás e tenho aqui na frente. Aqui. Ok? Por que é assim? Porque isso aqui é um cilindro, nessa posição, que eu corto por um plano paralelo ao seu eixo. Aqui também eu tenho um cilindro, que é essa face e aquela de trás. Quando eu corto por esse plano, eu corto essa reta e essa reta. O que eu estou vendo são essas duas retas aqui. Essa aqui é da frente e essa aqui é de trás. Ok? Agora está melhor comparado com aquilo lá. Bom, e eu tenho que calcular essa área. Vejam, esse cilindro que está aqui, eu tenho um cilindro assim. Na hora que eu corto ele por esse plano, eu corto uma reta aqui e outra lá. Essa figura aqui. Né? Eu tenho um cilindro aqui. Eu vou desenhar, eu vou apagar esse aqui. Aliás, esse aqui está bacana, eu vou deixar ele aqui. Esse até está melhor do que aquele outro. Eu vou desenhar um daqueles cilindros. Por exemplo, esse cilindro que está nesta posição assim, eu desenho ele aqui, ó. Tá que sim. Esse cilindro que está nessa posição está assim. Quando eu cortar isso aqui por um plano horizontal, né, um plano, na verdade, a figura, a gente precisa pôr a figura na posição certa, mas quando eu cortar, o que eu vou obter são duas retas. Eu corto uma reta aqui e uma reta lá atrás. No meu desenho ali, precisa posicionar direito. Aqui está mais em pé. Mas essa reta aqui seria essa da frente e essa de trás e aquela de trás. Se posicionar esse cilindro na posição mais correta, é exatamente aquilo que está lá. E depois eu tenho um outro assim, eu corto aquelas outras duas retas. Como esses cilindros são de raios iguais, os comprimentos, ele é simétrico, tem uma simetria, isso é um quadrado. Hã? Os dois cilindros têm raios iguais. Então, na hora que eu cortar esse cilindro, essa figura por esse plano, eu gero 4 segmentos de comprimentos iguais, forma um quadrado, por causa da perpendicularidade. Os cilindros são perpendiculares. Então, a dificuldade agora toda é calcular o quê? A dificuldade se resume em calcular a área dessa figura. Se eu calcular a área dessa figura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho essa altura. Então, o meu eixo T vai estar aqui. Se eu conseguir, né, calcular a área desse quadrado que está aqui, em função dessa altura, eu integro daqui até aqui. Então, a gente pode... as dimensões aqui, vamos colocar as dimensões. O raio é R, o raio de cada cilindro é R, só para
fixar o valor aí, poderia ser 1, colocar R. E eu tenho que conseguir, então essa altura aqui, se a gente colocar o ponto médio referência aqui, isso aqui vai de menos R até R. Se a referência for o 0, R para cima e R para baixo, porque exatamente, se a gente olhar a figura, é esse eixo no meio aqui. E eu coloco no meio dos dois cilindros a minha origem. Aqui bem no meio dos dois cilindros está a origem e esse eixo é o eixo de simetria da figura que passa no meio dos dois cilindros. Que é esse eixo que está aqui. E agora a figura que foi delimitada é essa. E eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular quanto vale essa lateral aqui desse quadrado. Ok? A lateral do quadrado. Quer dizer, qual é o comprimento desse quadrado em função desse parâmetro t. Esse problema, a grande dificuldade desse problema é essa visualização básica, inicialmente, para a gente poder posicionar e descrever essa figura que é a seção horizontal. Né? E a dificuldade está um pouco em fazer o desenho, de fato, e reconhecer o que é essa figura. O cálculo, vocês vão ver, é mais simples do que essa parte geométrica. A parte difícil é a parte tridimensional geométrica, que é um pouquinho complicada. Tá bom?